Olá, seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta. E hoje o nosso tema é ética e integridade, algo que permeia todas as organizações e todas as pessoas que estão envolvidas no dia a dia, no cotidiano do trabalho nas empresas. E os nossos convidados para falar sobre isso é a administradora Ana Carolina Mota, que é membro da Comissão Especial de Governança Corporativa do CRA-RJ, e o Fernando Macedo, que é coordenador geral da Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade da Eletrobras. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Fernando? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Prazer imenso, Érica, estar aqui com vocês. Prazer imenso, viu, Ana? Obrigado pelo convite. Não, estou especialmente honrada com o seu aceite de ter participado aqui também. Vai ser muito bom. Coisa boa, porque a ética é uma área que desperta muito interesse, né? Como eu já falei, faz parte da nossa experiência cotidiana. É o que a gente leva, o que a gente traz quando a gente trabalha, quando a gente não está trabalhando, né? É algo muito intrínseco a cada um de nós. Então, vamos falar um pouquinho, fazer umas perguntas que possam orientar, né, os princípios da ética e da integridade dentro da governança, para a gente mesclar esse assunto tão importante. Então, vamos começar, já que a gente já está falando de ética, vamos começar já botando o dedo na ferida, né? Fernando, denunciar anonimamente uma empresa que se trabalha por maquiar dados ou por se recusar a compactuar, correndo o risco de ser demitido. Esse é um dilema de muitos colaboradores. O que você diz sobre isso? Qual a sua opinião? O que a governança indica a se fazer nesse caso? Excelente, Érica. Os canais de denúncia são mecanismos importantíssimos para as organizações. Vamos pensá-los de duas maneiras. Vamos imaginar uma organização que é familiar, uma empresa familiar, em que o dono dessa empresa, o criador dessa empresa, continua no dia a dia da gestão dessa empresa e ele está preocupado em perder, enfim, dinheiro, perder recursos, perder capital financeiro dessa empresa. Por enquanto, eu estou falando apenas do capital financeiro. Depois a gente vai acrescentar mais alguns pontos aí. Então, preocupado em perdas, e as perdas podem vir de qualquer lado, interno ou externo à empresa, se ele tiver um canal de denúncias, que inclusive garanta anonimato, preservação do denunciante, isso pode ser muito positivo para ele, porque ele pode descobrir esquemas que estejam montados dentro da empresa dele, que estejam desviando recursos. Isso para um dono de uma empresa é fundamental. Isso se o esquema veio do chão de fábrica. Por outro lado, uma empresa não pode ficar preocupada apenas com seu capital financeiro. A gente tem visto várias manchetes de jornal com várias empresas em que questões éticas, por exemplo, de trabalho escravo, questões de corrupção, questões de não respeitar o meio ambiente e provocar questões ambientais, tem feito as empresas perderem muita admiração dos seus consumidores, dos seus clientes. A questão, o ponto aí é o ponto reputacional. Então, uma empresa que não é capaz de preservar por força da vontade ou porque ela não consegue perceber esquemas de desrespeito quanto a essas questões no âmbito das suas organizações, elas podem ser penalizadas pelos seus consumidores, pelos seus fornecedores, pelos seus clientes, pelos acionistas, pelos bancos que poderiam estar emprestando dinheiro para essas empresas, e elas deixam de existir no longo prazo. Então, o que a gente vai trazer de ponto importante quando a gente fala de ética e de integridade é que a gente está preocupado com vários capitais, não só o capital financeiro da empresa, mas o capital reputacional que envolve o respeito dela por meio ambiente, por direitos humanos, pela sociedade, pelos empregados, por equidade, por respeito a gênero, por respeito à raça, por tantas questões que vão além daquelas que são mais óbvias para um dono de uma empresa, que está, provavelmente, quando cria uma empresa, está preocupado em que essa empresa gere dinheiro para ele, para a família dele, mas isso vai muito mais além. E quando ele consegue mostrar para o consumidor daquela empresa, do produto dele, que ele também está respeitando a sociedade, o consumidor, os empregados, o índice de admiração por essa empresa acaba sendo muito maior. E aquele ganho máximo que o dono teria no curto prazo acaba se tornando algo muito maior no longo prazo. O canal de denúncias anônimo
é chave para tudo isso. É chave para essa confiança de que eu vou poder observar desvios dentro de casa, que eu, lá em cima, como dono, como diretor-presidente, como conselheiro de administração, não era capaz de perceber pela minha distância natural das operações. Então, quando as pessoas que estão convivendo, que querem essa empresa mais forte, que elas estão preocupadas em ganhar, os empregados estão preocupados em ganhar o salário deles, não só no decorrer deste ano, estão preocupados que essa empresa tenha uma longevidade, uma saúde financeira, uma saúde reputacional, admiração por parte dos clientes, para que eles tenham possibilidade de terem plano de carreira, de crescimento profissional, de aprendizado. Então, eles mostrarem o que está acontecendo de errado na empresa que eles passam a maior parte do dia deles e que a chave da sustentabilidade da vida de cada uma dessas famílias é muito importante protegê-la. E o anonimato é chave disso. Canais de denúncia que não garantem esse anonimato, que não permitem que eu possa fazer uma alegação, porque as coisas elas precisam ser comprovadas ainda. Mas eu denunciar, eu fazer uma alegação sobre algo que eu suspeito, que eu esteja vendo que esteja acontecendo de errado, sem o anonimato, a chance disso dar certo é muito baixa. Fernando, pegando esse gancho que você acabou de mencionar, a gente vê as empresas que são muito grandes, multinacionais, ou empresas estatais de grande porte, que têm essa estrutura, né, de canais independentes, né? E aí, como as empresas de pequeno, médio porte podem recorrer? Será que tem algum tipo de serviço fora da empresa que possa proporcionar essa ouvidoria, esse canal, hotspot, alguma coisa do gênero? Como é que o mercado está? Ana, muito boa pergunta. Realmente, você manter uma estrutura dessa dentro de casa, inclusive, pode assustar o possível manifestante, o possível denunciante, de que aquilo que a empresa estaria me dizendo, olha, é anônimo, pode denunciar, pode falar, pode se manifestar. Se está dentro de casa, eles vão descobrir o meu endereço IP, vão saber que foi a minha máquina. Quando esse canal de denúncias, essa estrutura de recebimento de alegações está fora de casa, acaba se tornando muito mais seguro. E por incrível que pareça, essa estrutura fora não é tão cara quanto as empresas possam imaginar. O custo-benefício entre contratar uma estrutura externa de uma empresa que já preste serviço para vários clientes quanto a canais de denúncias, empresas que são auditadas, que garantem que esse canal de denúncias é seguro, é anônimo, etc., que não vai ser adulterado que está lá dentro para apagar ou fingir que uma determinada denúncia não chegou para a empresa. Isso acaba sendo muito melhor para as organizações buscarem esse serviço fora, porque dá mais confiança para o denunciante, dá confiança para os auditores, para os bancos, para os acionistas, para todas as partes interessadas, e você tem uma relação custo-benefício muito mais interessante quando você contrata fora, porque esse serviço acaba sendo mais barato do que você ter que montar uma estrutura toda dentro de casa. Uma vez, numa das minhas aulas de ética, tinha um aluno que trabalhava com corregedoria interna de uma empresa, uma estatal. E ele falou assim, não, lá na minha empresa não tem nenhuma denúncia. Então, acho que vai ao encontro do que você está dizendo. Não existe denúncia. Então, acho assim, muito estranho, né? Profissionais que trabalham com esse setor de alegações, investigações, apurações, correição, que aí já é a ponta final da corregedoria, eles falam o seguinte, olha, não existe empresa que ao disponibilizar um canal seguro, anônimo, atrativo, divulgado, seja para o público interno ou externo, apresente ao final do ano 0 denúncias. Isso não existe. Quando uma empresa diz que não teve nenhuma denúncia em um determinado período tão razoável quanto esse, significa que ou ela não tem um canal confiável, ou ela não divulga esse canal adequadamente para os seus públicos. Então, isso não existe. Agora, você pode até me dizer, tudo bem, de 100 alegações que eu recebi, de 100 denúncias que eu recebi, ok, uma se confirmou, nenhuma se confirmou, 10 se confirmaram, ok. Agora, dizer que não recebeu nenhuma manifestação, nenhuma denúncia, isso demonstra o quão essa prática que a empresa implementou, esse canal que foi implementado, não é efetivo. E é interessante o que vocês falaram sobre a questão
de gastar, né? De gastar dinheiro com isso, um dinheiro que poderia ser um dividendo para os acionistas, né? Mas que acaba se revertendo em algo muito maior, algo muito mais importante para a empresa. Faz parte da cultura organizacional brasileira ter isso em mente, o Fernando? Tradicionalmente, Érica, não. Tradicionalmente, o empresário brasileiro, quando ele começa empreendendo, e aí a criatividade, os pequenos negócios que vão gerando empregos e que vão crescendo, ele está muito preocupado primeiro com o alto desempenho, com essa performance máxima do seu negócio. Porém, cada vez mais, quando a gente fala de geração Y, de comportamento mais sustentável de uma nova geração, de novos jovens que entraram no mercado profissional e mercado de consumo, que exigem das empresas uma responsabilidade maior do que o que se discutia antigamente, né? Na minha geração, vocês são jovens, mas na minha geração isso não era muito discutido. Hoje em dia, os clientes, esses jovens da geração Y, exigem muito mais. Os bancos, os acionistas, uma empresa de capital aberto, quando você observa os fundos, os analistas que indicam para fundos, comprem ou vendam ações de tal empresa, eles falam o seguinte: olha, empresas que não têm que não respeitam características de um compartilhamento dos recursos dessa empresa com a sociedade, que hoje se chama muito práticas de ASG, práticas ambientais, sociais e de governança, ASG, e nesse governança a gente tem ali a integridade, a ética muito forte. Empresas que não têm práticas sólidas disso, elas não atraem acionistas, não atraem uma taxa de financiamento de um empréstimo barata. Pelo contrário, os bancos vão cobrar muito mais caro porque acham que, se elas não têm práticas desse tipo de respeito a esses stakeholders, respeito a essas partes interessadas, essas empresas pode acontecer algum escândalo e ela ter algum problema de curto prazo, uma falência, uma recuperação judicial, e esse banco que emprestaria dinheiro não vai receber a amortização do empréstimo, então ele já cobra uma taxa de juros altíssima. Então, aquilo que o empresário, que está acostumado a montar o seu pequeno negócio, de que o desempenho é a chave do sucesso dele, ele, à medida que ele vai crescendo e se relacionando com mais partes, ele vai entendendo: opa, o segredo da minha longevidade, de potencializar esse meu desempenho, é se eu for atrás, se eu buscar esse desempenho baseado em princípios, fazendo o correto, agindo com ética, agindo com integridade, baixando as taxas de juros ao obter o empréstimo no banco, porque eu tenho um canal de denúncias independente, porque eu tenho uma área de correição, isso para empresas maiores. Atraindo a admiração de analistas de investimentos, dizendo para fundos de pensões: olha, comprem ações daquela empresa porque ela respeita muito essas questões. Então, essa questão que é apenas ideológica, de que eu quero uma empresa responsável, ela se materializa em números e gera valor financeiro para as empresas no curto, médio e longo prazo. Então, uma visão míope, em que eu só enxergo o desempenho a curtíssimo prazo, pode colocar em xeque a longevidade das organizações. Esse é um ponto importantíssimo, Eric, muito bem colocado por você. Fernando, às vezes eu fico me perguntando, assim, às vezes surge em conversas mais informais, assim, quando tem uma notícia, algum escândalo, quem corrompe quem? É o setor público que corrompe o empresarial ou vice-versa? Essa origem da corrupção, assim, de onde é que você acha que surge? Ana, na minha compreensão de investigação, de pesquisa, de trabalho, a gente vai pesquisando, escrevendo artigos, vai conhecendo empresas, dialogando. Bom, com todo esse trabalho, o que está cada vez mais claro para mim é que não é inerente a um setor, não é inerente ao setor privado, nem inerente ao setor público. É inerente ao indivíduo. O indivíduo, veja o seguinte exemplo. Supomos que Ana e eu somos irmãos, somos criados na mesma família. Temos ali, podemos até ser gêmeos. Nós não obrigatoriamente vamos compartilhar ao longo da vida os mesmos princípios éticos. Nós poderemos seguir caminhos de princípios éticos diferentes na nossa trajetória
na vida adulta. Isso se a gente estiver dentro da mesma família, nascidos na mesma data, irmãos gêmeos. Se a gente busca vizinhos, cidades diferentes, países diferentes, culturas diferentes, realidades financeiras às quais nós fomos criados, diferentes, valores familiares, religiosos, educacionais, diferentes, a gente passa a ter indivíduos com pluralidade de princípios éticos muito grande. Quando esses indivíduos entram nas organizações, sejam elas do setor público ou do setor privado, eu tenho de cara a necessidade de firmar, de construir uma cultura ética que seja comum a todos esses indivíduos que estão na mesma empresa ou na mesma organização do setor público. Construir isso é algo que demanda aquele velho tone at the top, né? O velho patrocínio da alta administração, de que a alta administração diga, olha, a gente não vai tolerar comportamentos que destoem dessa cultura, desses princípios, dessa conduta que a gente espera de cada um de vocês empregados, ou até da gente mesmo, dirigentes. Então, à medida que eu vou declarando isso, demonstrando que eu ajo para que as pessoas sigam esses padrões de conduta esperados dentro da minha empresa, que eu realizo negócios dessa maneira, eu vou construindo a tal da cultura ética a cada 5, 6, 7 anos de maturação para aquela empresa seguir naquela linha. Se eu não faço isso, nem no setor privado ou nem no setor público, e se eu não tenho regras de que uma parte respeite regras da outra e vice-versa, ou coíba o aproveitamento dessas oportunidades de indivíduos em minoria, mas que querem se aproveitar dessas brechas, eu posso ter tanto o setor público se aproveitando de lacunas do setor privado e propondo esquemas de corrupção, ou ainda o setor privado se aproveitando de lacunas do setor público, propondo esquemas de corrupção. E a ausência de lacunas por construções diferentes de culturas éticas em organizações diferentes podem gerar os esquemas de fraude, de corrupção, de desvios nas organizações, etc. Então, para mim, não é uma característica ou do setor público ou do setor privado. É da ausência de regras e ausência de fiscalização. No setor público ainda há um ponto que ainda se diferencia do setor privado. É que como o setor público lida com o dinheiro do cidadão, dinheiro que vem de impostos, o nível de exigência de fiscalização acaba sendo muito maior do que no setor privado. Então, às vezes, no setor privado, você tem mais liberdades de propor negócios estranhos. Porém, quando a gente tem empresas que já estão num patamar maior, que tentam buscar acionistas, negociadas em bolsa de valores, essas organizações que tentam dar atratividade para essas empresas privadas acabam criando esse conjunto de regras de fiscalização por meio de auditores independentes, relatórios publicados, fatos relevantes, comunicados ao mercado, em bolsa de valores, que também começa a regular melhor e vigiar melhor a atuação desse setor público, desse setor privado. Então, se de um lado eu tenho fiscalização do setor público, por outro, uma atuação de comissões de valores mobiliários, uma CVM, atuando com bolsa de valores, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho que esse porte de empresas acaba tendo uma fiscalização maior. Já empresas que são menores, que estão fora desse esquema de vigilância ou de monitoramento, elas acabam se sentindo mais soltas, mais livres para propor, para criar algum esquema ou alguma proposição em que elas tentem levar vantagem em curto prazo. Agora, Fernanda, desculpa. Ô, Érica, eu fiquei curiosa em relação, por exemplo, a esse caso, a esse momento que a gente está vivendo, a pandemia, né? O Covid. Então, assim, alguns empresários deram algumas declarações assim meio infelizes, né? E eles sentiram. Então, assim, às vezes a gente vê que o poder público, ele realmente ele tem uma obrigação de pensar um pouco na coletividade, né? Enquanto alguns empresários acabam pensando no próprio bolso, vou ter prejuízo nos próximos meses. Então, fica tentando minimizar a gravidade da situação, né? Então, algumas empresas saíram meio lascadas, queimadas dessas. Olha, privadas. Que bom que eu estou aqui nessa entrevista com duas mulheres, duas profissionais
Ô, Érica, é a última pergunta que eu vou fazer. Bom que eu estou aqui com duas mulheres, duas profissionais que eu admiro pra caramba. Eu admiro o quanto que as mulheres se doam para as famílias, para as empresas, para as organizações, para o cidadão quando elas assumem posições no setor público. Eu não vou citar nomes, mas a gente tem, por conta da pandemia, duas empresas do setor varejista, com lojas em shoppings e com sites e com venda eletrônica, uma comandada por um mero acaso por um homem, outra comandada por um mero acaso por uma mulher, e a primeira, comandada por um homem, disse que se o lockdown se mantivesse nas primeiras semanas ali em que nós tivemos que entrar em lockdown para preservar vidas, que aquela empresa teria que demitir muita gente. Uma empresa de varejo, que vende, enfim, itens eletrônicos, utilidades do lar, etc. E, por outro lado, uma outra empresa comandada por uma mulher disse o seguinte: não, nós vamos preservar em primeiro lugar as nossas vidas, os nossos colaboradores. Vamos operar com o mínimo que for necessário. Vamos investir muito mais na internet. Pois bem, a empresa do senhor empresário pediu recuperação judicial, a empresa da senhora empresária se tornou a número 1 do país, ela e sua fortuna está no top 8 dos bilionários brasileiros, com dados acelerados do que foi conquistado neste ano. Eu, como consumidor, dou preferência a consumir pela empresa daquela senhora, mesmo que o preço da empresa daquela senhora esteja mais alto do que o preço do seu concorrente direto, porque a responsabilidade com que aquela senhora se entende como empresária dentro de uma sociedade, em gerar empregos, em cuidar de vidas, em permitir a inclusão, e essa mesma empresa está com um case agora recente que fala sobre inclusão, que fala sobre questões raciais. Então, isso me cativa, isso me conquista como consumidor. Então, o comportamento, mais uma vez a lógica do curto prazo e do longo prazo. O empresário que pensar no curto prazo, nas questões éticas e de integridade, ele não vai sobreviver, porque há hoje em dia um novo tipo de consumidor local, há exigências de outros países, de outros mercados, se ele quiser vender para o exterior, há exigências de governos, administrações estaduais, com leis que impedem contratação de empresas que não sejam íntegras, que não tenham programas de integridade instalado. Então, se ele continuar pensando no curto prazo, sem a responsabilidade com todos que compõem a sua base de stakeholders, ele não vai sobreviver. Enquanto que o empresário que pensar coletivamente em compartilhar uma pequena parte do seu lucro com a sociedade, com aqueles que se interessam pela sobrevivência da empresa, esse sim vai longe. E você estava falando antes sobre a questão do público e do privado, né? Das organizações públicas e organizações privadas. Muitas vezes a gente escuta: não, aquilo é uma roubalheira só. Não, é no governo, tem corrupção. Aí eu te pergunto, práticas não éticas são aceitas no meio em que está a sua organização. É como se fosse um normal, né? E como o gestor deve agir? O que o gestor deve fazer para não participar, para continuar com a sua ética pessoal e profissional? Ele está ali naquele meio. Como ele deve agir, Fernando? Vamos lá, Érica. Eu vou pensar no setor público, que foi por onde tua pergunta surgiu. Mas o que eu falar de setor público, tirando uma ou outra exceção, caberia para o setor privado. No setor público, o grande medo de todo gestor, de todo administrador, é uma expressãozinha chamada improbidade administrativa. Todo gestor tem pânico dessa expressão que é difícil falar dela. Improbidade administrativa. Mas ela só carimba, do ponto de vista negativo, um gestor, se eu tiver um conjunto de regras externa, uma lei, uma instrução normativa de um órgão de controle, um papel ativo de um Ministério Público, de uma Polícia Federal. Se eu não tiver essas condicionantes externas fortes, o gestor poderia se sentir com a liberdade de fazer o que ele quiser,
até mesmo por preguiça, até mesmo por, o dinheiro não é meu, não foi da minha família, eu não sou o dono dessa empresa, dessa organização, dessa entidade, então o dinheiro é público, deixa eu fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Porém, quando a gente fortalece esse conjunto externo, esse gestor, ele entende, poxa, se eu fizer alguma coisa errada aqui e for condenado por improbidade administrativa, aquilo que eu sei fazer até hoje, que me trouxe até aqui a ser esse gestor público, eu não vou mais poder exercer cargos na gestão pública porque eu fui condenado por improbidade administrativa. É quase que uma lógica da ficha limpa, né, da que a gente conhece mais no dia a dia. Então, os gestores eles ficam muito apavorados com isso. E essa questão da improbidade administrativa deve ser sempre ainda respeitada, como já é. Hoje a gente tem grandes marcas de condenações por improbidade administrativa no setor público. Eu acho até que poderia ser mais, mas enfim. E a lógica é essa percepção de que, se não há uma regra, eu me sinto livre. Bom, e aí se ele, como gestor, se sente livre, ele não vai cobrar isso dos funcionários, dos servidores, dos empregados que estão abaixo dele naquela estrutura. No setor privado, o dono da empresa, numa empresa familiar, ele está preocupado que a empresa não perca dinheiro e nem perca a reputação. Então, ele vai tentar construir esse ambiente de cultura ética com seus empregados para evitar, inclusive, perder dinheiro. Então, seja do lado do setor público, em que o gestor não quer ser carimbado como um gestor que não tem essa característica virtuosa de gestão, né? Ele foi ali carimbado como não probo. E, por outro lado, no setor privado, você não quer o desvio do recurso da sua empresa, porque o bem é seu, o capital, o dividendo, enfim, vem de volta para você. Então, criar a cultura ética é importantíssimo. Eu posso desviar, eu posso ter fraudes numa empresa, isso é uma hipótese de Donald Cressy, é o tal do triângulo da fraude. As fraudes podem ser cometidas porque, todo mundo aqui na minha empresa faz coisas erradas. Desvia, falsifica aquele recibo ali do táxi para ganhar um dinheirinho a mais. Eu não vou fazer também. Todo mundo faz, né? Não dá nada de errado. Uma outra hipótese desse triângulo, outro vértice desse triângulo é: gente, eu estou tendo muita dívida, minha família vai ter que devolver se eu não pagar a hipoteca da minha casa, vou ter que devolver a casa que eu comprei financiada e vou ficar sem teto. Então, assim, eu preciso, e onde é que eu vou arranjar dinheiro? Vou cometer uma fraude na minha empresa. E o terceiro, olha, se a minha empresa não vigia nada, não tem nenhum controle, não verifica se aquele recibo do táxi, do comprovante do táxi era verdadeiro ou falso, nem por amostragem, você não vai atrás do telefone do taxista, etc., para ver se existe aquela placa. Se não tem nenhum tipo de controle, tá fácil, eu posso fazer qualquer coisa. Então, assim, é muito importante que a gente haja onde dá para agir, seja no setor público ou no setor privado, na hora de construir essa cultura ética. Eu não posso agir no mundo externo do empregado, de que ele está com dívidas, ele acha que ele pode resolver a questão da dívida dentro daquela organização que ele trabalha, mas eu posso agir na construção de controles internos para que ele veja que o cenário não é fácil, caso ele queira cometer uma fraude, ele vai ser capturado. E o segundo, ao mostrar que eu estou capturando pessoas, que eu estou identificando pessoas que fraudaram, que fizeram deslizes éticos na organização, assediaram moralmente pessoas, que eu, inclusive, em questões de assédio sexual, eu entreguei para a polícia e fui assistente de acusação de alguém dentro da minha empresa quando eu descobri alguma questão de assédio sexual. Enfim, quando eu faço isso de forma proativa, mostrando que eu quero a construção do bem, esse cara que se justificava dizendo, todo mundo faz, eu também vou fazer, eles vão deixar de fazer. Eu vou estar construindo, ao longo de alguns anos, a tal da cultura ética que a gente deseja. Então, se eu quero evitar esse ambiente em que tudo ali está destruído, eu tenho que pensar que as fraudes e os desvios ocorrem por esses 3 grandes pilares e atuar nessa construção, seja no desejo de quem está em cima, para não ser carimbado como não probo, ou para não perder dinheiro naquela sua empresa privada, e como construir com que os colaboradores não permitam esse ambiente deteriorado que afetem os dirigentes de cima. É dessa forma. Ainda nessa questão das máximas,
acredito que a Ana também já deva ter visto casos como esse. Nessa questão das máximas, a gente escuta muito. Os chefes, os superiores, os diretores, eles querem resultados. Não importa como eu vou conseguir, mas querem resultados. Com certeza vocês já ouviram isso. Como o gestor deve lidar com as pessoas que têm essa cultura, que pensam dessa forma? Vamos lá. Se a gente observar, assim, minha pesquisa acadêmica, não só a minha atuação profissional em empresa, como o meu lado acadêmico, eu sempre busco tenho buscado os casos mais recentes, os casos de 20, 30 anos para cá, do que aconteceu com as empresas, porque, em geral, os alunos, os leitores, nem todos têm a minha idade, então eu prefiro que eles se deparem ali na lida de um artigo, né, ao ler um artigo, com algo que eles lembram. Eles lembram que, isso eu lembro de ter visto no jornal aquela manchete, aquele caso. Se a gente pegar os exemplos vividos recentemente, a gente vai ver que os grandes escândalos de fraude, de corrupção, aconteceram pela inexistência de algumas práticas de governança ou de compliance ou de gestão de riscos nas organizações. Porque não havia, porque a diretoria poderia receber remuneração variável altíssima um ano só, caso a empresa desse um lucro tremendo naquele ano. Espera aí, será que é interessante eu premiar com premiações altíssimas um resultado de curtíssimo prazo que eu não garanta que ele se sustente? Então, espera aí, vamos tentar diluir. Tudo bem, você deu um lucro recorde esse ano, mas você não vai receber todo de uma vez. Você vai receber a tua premiação variável ao longo dos próximos 5 anos de forma fatiada, desde que você garanta que a empresa sustenta aquele resultado nos próximos anos. Com isso, Ana, a gente já acabaria aquele escândalo da Enron, lá atrás, que era bônus máximo em um ano só, que derivou na lei Sarbanes-Oxley, de controles internos, etc. Outro exemplo. Vamos aqui para mostrar o desempenho máximo de uma empresa, meu grupo de subsidiárias. Eu tenho uma empresa de óleo e gás, tenho uma empresa de logística, tenho uma empresa de hotéis. Deixa eu transferir ativos de uma empresa para outra, para que aquela que eu vá abrir capital no mercado, as pessoas acham, o comprador, o investidor, acha que ela é ótima, mas ela não está extraindo óleo nenhum, petróleo nenhum, gás nenhum. A gente já viu uma falência de um bilionário brasileiro que fazia transações entre partes relacionadas como maquiagem contábil para enganar os acionistas. À medida que você tem regras que proíbem transações entre partes relacionadas sem ser por um preço justo e que elas tenham a devida divulgação contábil e para os acionistas na forma prevista nos regulamentos ou lei, você começa a coibir esse tipo de oportunidade. A gente tem bancos que não fizeram gestão de risco sobre suas carteiras de hipoteca, a gente tem conselhos de administração de uma empresa, uma grande empresa de aviação do setor brasileiro, que era admirada por todos nós. Seu conselho de administração era formado por empregados, todos empregados. É bom a gente ter um empregado conselheiro, mas se tiver todos, eles estão preocupados não com a longevidade da empresa, mas com o salário, com os benefícios pontuais. Então, se você não tem uma diversidade nessa gestão, e é uma lógica de governança, tá? A Ana é fera na governança. Se você não tem uma diversidade no conselho de administração, em que você possa observar vários elementos em busca dessa longevidade da empresa, ela pode falir. E a nossa antiga, maior e tão admirada empresa de aviação faliu por causa disso. Faliu pela inexistência de uma prática de governança à época, quando ela era controlada pelo próprio fundo de pensão dela. Então, quando a gente cria ou se apropria das regras externas, ou cria dentro de casa para proteger e garantir essa longevidade da nossa empresa, quando a gente cria essas práticas que a gente chama de governança, riscos e compliance, que envolve ali auditoria interna, que envolve comissão de ética, que envolve auditoria, que envolve um conjunto de controles internos, que envolve segurança da informação, que envolve corregedoria. Se eu não criar essas práticas no dia a dia das organizações, elas vão ficando cada vez mais sujeitas a esses grandes esquemas de fraude e de corrupção.
Ana, queria ver com você a sua opinião, se há alguma diferença na conduta ética de empresas orientadas por stakeholders versus empresas orientadas para os stakeholders. Há alguma diferenciação na questão ética nesse sentido? Olha, eu vou começar a responder, mas eu gostaria de passar essa pergunta para o Fernando. Mas a diferença é bem na essência, porque quando a gente fala em shareholders, são os acionistas, né? E os stakeholders são as partes interessadas, né? Então, assim, quando tem uma empresa orientada para as partes interessadas, para aquela comunidade, para as pessoas que trabalham ali, os clientes, eu acho que tende a atender a uma diversidade de maneira mais equilibrada, né? E quando é muito orientada só para os shareholders, os acionistas, acaba entrando numa lógica rentista muito perigosa, que acaba culminando nesse caso da Enron, muito emblemático, né? E, enfim, a manipulação de documentos contábeis, balanços, para apresentar uma rentabilidade que não tem. Quer dizer, uma coisa assim que eu até conversava muito no meu grupo de pesquisa, é o seguinte, as empresas têm que crescer assim, ad eternum, sempre está todo ano apresentar um crescimento maior do que o outro. Então, assim, essa lógica é uma lógica insana, né? Então, a lógica que seria mais assim equilibrada, eu acho que o ambiente ficaria mais propício a uma conduta ética. Eu acho que é a lógica orientada para as partes interessadas, né? Os stakeholders. Fernando, o que você acha? Vamos lá, eu concordo totalmente com você, Ana. E vou até te dar um exemplo. Vou criar uma metáfora aqui, em cima da palavra stakeholder. Érica, imagina, nós que moramos no Rio de Janeiro, mas qualquer pessoa que morar também em outra cidade vai lembrar de algum lugar na sua cidade muito parecido com esse que eu vou descrever. Se a gente for na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente vai ver uns piers na lagoa, aquelas estruturas de madeira com estacas, em que a gente fica ali sentadinho na beira da lagoa, posso pescar, posso ficar ali só contemplando a paisagem. Qualquer cidade que tenha um lago ou praia, enfim, pode ter uma estrutura dessa com um pier de madeira com várias estacas. Vamos imaginar que a estrutura, a base de madeira, essa que a gente caminha sobre ela, é a empresa. E vamos imaginar que as estacas, elas podem ficar fragilizadas ou ficar tombando ali, pode ameaçar o pier, ou seja, a empresa, cair. Então, nós temos que ter seguradores de estacas para uma empresa viver, para o pier ficar de pé. Imagina que os acionistas, eles podem até segurar mais de uma dessas estacas. Eles podem ali estar segurando mais de uma. Mas se as estacas seguradas pelos empregados, se os empregados estiverem muito insatisfeitos com a empresa, fazerem greve, paralisarem a produção, a empresa parar de entregar para o seu cliente, essa empresa também vai quebrar. Se os bancos entenderem que essa empresa não é confiável, que ela pode não sobreviver nos próximos 2 anos, eles não vão emprestar dinheiro a juros baixos em longo prazo para essa empresa. Então, a empresa sem o capital de terceiros para investimento pode quebrar. Se os clientes não gostam dos produtos daquela empresa porque ela não respeita questões de componentes químicos do produto, eu posso ter doenças se eu ingerir aquele produto, etc., pode ser que, sem os clientes, a empresa não vai vender e vai quebrar. Se os clientes também acham que aquela empresa tem trabalho escravo infantil no Sudeste Asiático e compra roupa de lá para revender aqui, também não vai querer comprar o produto daquela empresa. Então, quando a Ana diz, olha, é muito mais seguro que uma empresa tenha longevidade com base nessa estrutura focada nos stakeholders, em geral nos seguradores, nos diversos seguradores dessas estacas que mantêm a empresa de pé, a Ana está sendo muito feliz. Se a gente voltar um pouquinho no tempo atrás e for a agosto de 2019, uma entidade formada pelas maiores empresas dos Estados Unidos, mais de 200, chamada, eles chamam de tábula redonda das empresas, né? É o tal do BlackRock.
Se a gente voltar nesse tempo para agosto de 2019, ou seja, pouco mais de um ano, essas empresas emitiram uma carta pública dizendo que o capitalismo, como a gente conhecia, aquele capitalismo que a Ana cita do shareholder, ou seja, que só prioriza e só bonifica o acionista, o dono da empresa, esse capitalismo não vai mais sobreviver nesse contexto que a gente está hoje, de geração Y, de ameaças ao meio ambiente, a variações climáticas muito graves para a sociedade, enfim. Aí eles disseram, nós temos que mudar o nosso ponto de vista. E não é por filantropia, é porque a gente entende que nossa empresa só vai ser respeitada e continuar existindo e vendendo e sendo admirada, como aquela empresa brasileira daquela senhora que hoje é a maior empresa de varejos do país, eu tenho que assumir uma nova postura, o tal do capitalismo dos stakeholders, em que eu tenho que compartilhar uma parte do meu lucro, dono, com essas outras pontas que são importantíssimas para segurar as estacas do tal pier de madeira. Isso em agosto de 19, uma declaração, uma carta conjunta dessa entidade, forma dessa associação das maiores empresas dos Estados Unidos, mais de 200. Se a gente avança um pouquinho mais, chega a fevereiro desse ano, janeiro a fevereiro desse ano de 2020, pré-pandemia, e vai analisar o Fórum Econômico Mundial, em Davos, que é a meca do capitalismo, é a meca dos empresários. Em Davos só se discutia o tal do capitalismo dos stakeholders, voltados à implantação de práticas ASG, ambientais, sociais e de governança, que as empresas não seriam mais capazes de sobreviver sem respeitar essas questões que favorecem aos demais stakeholders, que não só privilegiam o sócio, o acionista. E se a gente observar movimentos já do Brasil durante a pandemia, Banco Central, bancos públicos e privados, Bolsa de Valores, todos estão em um movimento de bancos eletrônicos, né, fintechs, movimento de criar investimento, carteira de investimentos para empresas que apoiam e estruturam práticas que defendem os outros stakeholders, ou seja, as práticas ASG, e estimulando bonds chamados green bonds, bonds verdes, né, bonds ecológicos, empresas que tenham essa responsabilidade social, que tenham as práticas de governança, de ética, de integridade. Então, isso, fazendo uma análise de um pouco mais de um ano, tá, Érica? Isso já mostra uma guinada impressionante da visão do empresário, da visão do dono das empresas, das entidades que são a inspiração do capitalismo, de como deve ser esse tratamento, essa responsabilidade das organizações. E repito, não se trata de filantropia, se trata de longevidade dos negócios. Bom, Fernando, então, para a gente fechar o nosso papo, eu queria, já que a gente está falando de exemplos, né, como a questão do PIR, a empresa ela sofreu, né, ela teve a sua imagem arranhada por um problema de falta de ética, um problema de integridade, né, tudo isso que a gente está discutindo aqui. O que ela precisa fazer para melhorar a sua imagem, para tentar se reerguer nesse sentido? Na literatura, Érica, na literatura e na prática, tá? A gente aprende com a teoria, desde que a gente... não adianta eu saber toda a teoria se eu não for capaz de adaptá-la e aplicar na prática. Nem adianta eu tentar coisas práticas só no sentindo cheiro e por achismo, se eu não me amparar numa teoria. Enfim, na teoria a gente fala que as empresas elas têm que começar estudando, entendendo, compreendendo como reagir às suas crises em que elas estão inseridas. Então, isso a gente traz para o dia a dia das empresas. Primeiro, o ensinamento. Eu tenho que ter gente competente na minha organização que saiba o que fazer em um momento de crise. Momento de crise não só de monitorar se eu já estou numa crise, ou ao perceber que eu já estou numa crise, como que eu respondo a essa crise. E o responder à crise tem uma infinidade de questões que podem ser feitas. Primeiro, o reconhecimento do que eu errei. O segundo,
o que é que eu posso fazer para compensar, para indenizar aquele estrago que, porventura, eu tenha provocado. Seja um estrago de reputação, com comunidades carentes, ou com... eu compro o artesanato de uma região do Brasil muito pobre, e esse artesanato eu compro por R$2, mas vendo aquele artesanato aqui com uma grife de etiqueta, vendo por R$200, e só pago R$2 para quem produz durante uma semana aquele artesanato. Então, eu tenho que mostrar que eu estou tendo responsabilidade com a parte afetada. Primeira coisa, reconhecer o erro, uma responsabilidade indenizatória com a parte afetada. Em seguida, que ações que eu vou, por mostrar que eu aprendi com aquele baque que eu recebi, a tal da crise reputacional, que ações que eu tenho que fazer, não só de boca, porque se forem só de boca, outras crises vão aparecer depois, e aí minha reputação acaba de vez, mas que ações afirmativas eu vou promover e com regras internas? Será que eu vou criar um programa de incentivo à pesquisa e desenvolvimento só para inglês ver, ou só esse ano, porque hoje eu sou presidente? E vem cá, e se eu colocar que em documentos corporativos meus, sei lá, no estatuto social, no regimento interno do conselho, da diretoria, se eu incorporar essas regras para o dia a dia da empresa, independente da minha boa vontade como diretor-presidente, será que isso não vai dar muito mais credibilidade que, hoje eu sou presidente e fui embora? Será que amanhã, quando a Érica for presidente, ela também vai ter o mesmo ponto de vista? Não, ela tinha outra formação, era mais desenvolvimentista, etc. Mas ela viu que nas regras daquela empresa, as regras internas, a política aprovada pelo Conselho, que está publicada no site, as diretrizes de sustentabilidade que estão publicadas, o que foi definido no Estatuto Social ou em acordos de acionistas entre os sócios daquela empresa. Então, talvez a Érica se sinta muito mais impelida a respeitar aquele plano de ação que foi construído lá atrás para garantir que a empresa, de fato, aprendeu com aquela falha reputacional que ocorreu na vida dela no passado. Quer ela tenha cometido de propósito, né, com dolo, quer ela tenha cometido sem querer, porque alguém fez, ela não sabia, ou seja, por culpa. Então, quando a empresa aprende com o fato vivido, reconhece, indeniza e toma um plano de ação de melhoria para evitar aquilo e ações afirmativas, ela reage, sim, a uma crise reputacional. Muito bem. Ana, gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que foram. O Fernando nos deu uma oportunidade muito rica de refletir de maneira muito qualificada sobre esses dilemas éticos. Para mim, eu tenho ministrado disciplinas de ética, já tem uns 4, 5 anos. Para mim, assim, está me abrindo assim, um mundo, né? Até porque eu sinto muita falta eu sempre trabalhei como executiva e como acadêmica, e agora eu só estou na área acadêmica, então, assim, para mim, essa troca está sendo assim, extremamente importante. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês dois, né? Eu acho que tá bem interessante essa discussão. Eu vou assistir várias vezes depois. Ana, adorei estar aqui com vocês, de verdade. O convite foi muito bacana. A Érica conduziu aqui umas perguntas maravilhosas para a gente refletir sobre elas. E é isso, é o que eu falei agora há pouco. A gente juntar, né, o que a gente aprende dos estudiosos, aprende com a teoria, aprende com a academia, evolui com o pensar acadêmico, né, de abrir novos caminhos, e ao mesmo tempo com a experiência prática, experiência executiva, com a vida empresarial, com compreender essas relações que as empresas, o setor público, enfim, tem com a sociedade, tem com seus empregados e colaboradores, etc. Eu acho que esse aprendizado ele não pode parar, ele tem que ser contínuo. A função, quando a gente vê as comissões do CRA atuando, outras comissões, que elas ficam trabalhando em temas, trabalhando no sentido de fortalecer certos temas, como os institutos ativistas, como o IBGC, de governança corporativa, como o IA, de auditoria interna, como o ICI, de controles internos. Quando você vê comissões e institutos ativistas de um tema, eles não estão pensando apenas o lado acadêmico ou apenas a vida real. Eles estão trazendo o melhor das duas partes para promover uma melhoria contínua desses ambientes aos quais a gente está inserido. Muito obrigado pelo convite de verdade. Obrigadíssimo. Obrigada a você, Fernando. Foi um prazer recebê-lo
Ana, um prazer falar com você mais uma vez e convido vocês e todos que estão nos assistindo para sempre acompanhar os programas de Governança em Pauta, sempre com temas interessantes e relevantes como esse. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá, tchau, tchau. Tchau.